sobre esse momento, porque o Brasil precisa dessa reforma tributária, né? E a gente espera, enquanto cidadão, né, aqui do Nordeste brasileiro, que os nossos representantes, que a Câmara e o Senado façam justiça, uma reforma tributária justa, uma reforma tributária reconhecendo naquela classe, né, que é mais simples, que é mais humilde, que possa recolher menos impostos. E aquela classe que tem mais poder econômico, que pague mais impostos. Por que não? O justo é assim, e não todos pagarem iguais como é hoje a atual tributação no país, que é injusta. A reforma tributária é necessária para ser realizada no país. O Brasil tem um problema tributário muito grande que dificulta a segurança jurídica, afasta investimentos e sacrifica o cidadão. Porém, o que é ruim não pode piorar. Aqui estão os meus questionamentos ao relator da reforma, pois sigo analisando a pauta e com responsabilidade decidirei meu voto na matéria. Momento é do debate, sim. Deputado Alfredo Gaspar e Alagoas confia no seu voto. Vamos ouvir a sua fala aqui no programa. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de frisar. O primeiro é da responsabilidade do União Brasil. Quando eu vim para a União Brasil, eu vim com a proposta do União Brasil com dois pressupostos. O primeiro, da simplificação tributária. E essa reforma, ela parece que vai nessa direção. E o segundo, sempre em defesa do contribuinte pela redução da carga tributária. A primeira pergunta que eu quero fazer a quem mais entende das modificações da reforma tributária, e o senhor me permita de forma objetiva, quem e se porventura haverá aumento do impacto tributário, aumento de carga tributária, em qual setor, e se o cidadão brasileiro vai sentir o impacto dessa reforma a partir de quando? E será um impacto de diminuição, será um impacto neutro ou um impacto de aumento de carga tributária? Eu preciso dar essa resposta ao meu eleitor. Eu estou votando em algo que ele vai sentir na ponta quando e de que forma. E saber quem perde com a reforma tributária. A outra questão que queria falar é que o deputado Celso está cotado para ser ministro do Turismo. Mas eu acho que deveria ser uma obrigação do União Brasil fechar a questão, já que o União Brasil, aí, mais de 40 deputados assinaram um apoio ao deputado Celso para ele assumir o Ministério do Turismo. Eu acho que nós temos a obrigação de defender o turismo nessa cota de 50% de redução de impostos. Não é justo a União Brasil indicar o ministro do Turismo e não fazer essa defesa de forma fechada na bancada. A outra questão que eu acho também fundamental dizer é que a reforma tributária, o senhor mesmo disse, que a implementação dela levará um tempo. Mas eu não acho justo um contribuinte do Brasil nós fazermos uma votação a toque de caixa sem analisarmos melhor os impactos decorrentes disso. Não tem porquê. Se o Brasil esperou tanto tempo, porque os novatos como eu não podemos ter o direito de ver o seu relatório final, que o senhor ainda está construindo, para que nós decidamos isso a partir de agosto. O parlamento tem compromisso com a reforma tributária. Agora eu não me sinto seguro para dizer ao meu eleitor que isso não vai causar um impacto lá na ponta. A outra situação, o senhor já disse que o Pacto Federativo, e está certo, não pode dizer qual alíquota em relação ao Estado e município. Mas poderia ter uma trava, pelo menos, para que isso não ultrapassasse determinado limite. E eu acho que isso seria importante para trazer um pouco mais de segurança. Esse cashback, o senhor disse uma coisa interessante, o senhor é o relator da proposta. Nós estamos rompendo uma barreira legislativa fundamental, que é o voto qualificado para uma reforma constitucional. Depois nós vamos tudo para a lei complementar. A barreira já diminuiu bastante de tamanho. O cashback vai ficar um cheque em branco para um rolo compressor do governo do jeito que quiser, até para criar uma nova fonte de repasse social mesmo. É algo que eu acho importante saber. Outro ponto que eu acho também muito importante. Relator, o senhor conhece a fundo a matéria. Aqui no Congresso,
nós vamos ter deputados conscientes, votando sim ou não, pelo que tem a matéria, e vamos ter deputados parlamentares, infelizmente, votando pelo que o governo vai abrir de caixa para indicar o voto do governo. Então, assim, eu pergunto ao senhor, não seria possível, nesse contexto, o senhor antecipar uma minuta de lei complementar para nós sabermos o que é que o futuro nos reserva? Eu sei que a lei complementar não é a sua obrigação, mas não seria mais prudente a gente ter uma previsão de todos esses regramentos? O que é que se pretende levar adiante logo ali na esquina? E finalizando, a reforma tributária, ela visa diminuir as alíquotas do consumo para aumentar as alíquotas na renda. E se isso for, qual é a previsão para esse futuro tão próximo? Muito bem, interrogatório, né? Com firmeza, com postura, deputado Alfredo Gaspar, aí na comissão, né, que está tratando aí, ele estava falando com o relator da reforma tributária, hein? Essa reforma que é tão esperada, prometida desde quando, gente? Tanto tempo, né? Tantos políticos passaram e, como disse agora o deputado Alfredo Gaspar, eu estou aqui em primeiro mandato, eu preciso entender tudo isso para poder responder ao povo de Alagoas, ao meu eleitorado. Foi a palavra do deputado Alfredo Gaspar. Gente, a reforma tributária vai ser dessa forma, muitos debates, muitas perguntas, as pessoas querem saber, né? As empresas, os empresários, os industriais, né? O serviço do comércio, que vai mexer com o país. Agora, é uma necessidade e a gente espera que o debate aconteça, né? E que o texto final seja bom para o Brasil, que não atenda, como sempre foi no passado, né? Atender apenas um grupo de empresários, né? Que eram beneficiados enquanto a população era pisoteada, né? Era pisoteada. Falar de impostos, né? A gente sabe, a tributação é grande no nosso país.